Deixa eu aproveitar e voltar lá atrás, porque você falou de posição discriminada. Vendedor de carro é muito discriminado, mas eu acho que o taxista também sofre isso. Sim, sim, cara. Pô, vou te falar um negócio. Rapaz, hoje a gente vive uma fase mais madura, né? Eu tenho 40 anos, então hoje eu consigo identificar e filtrar as coisas que eu escuto. Então, quando você tá maduro, realmente, você consegue identificar as coisas boas e ruins. Então, você tampa o ouvido para uma, deixa por outra. Beleza. Essa identificação é com o tempo, né? Mas quando eu tinha 18 para 19 anos, que eu resolvi largar tudo para ser taxista, com 18 para 19 anos, quando eu resolvi largar tudo para ser taxista, não tinha filtro. Então, meus amigos falavam o quê? O Amadeu é um maluco que tá indo virar taxista. Então, assim, eu tive realmente uma discriminação grande quando eu resolvi trabalhar no táxi e quando eu era taxista em São Paulo também. Por quê? Imagina, eu com 18 anos na cara, não tinha barba, não tinha cabelo branco, em São Paulo, sem conhecer uma rua. Sem Waze. Sem Waze. Eu não tinha o Waze, não conhecia nenhuma rua e peguei meu primeiro passageiro, eu lembro como fosse hoje. Aí ele entrou no carro e naquela época, né, jovem, como é que jovem anda com carro? Eu tinha mania de quê? Banquinho deitado, né? Sim. Banquinho deitado, somzinho da Pioneer, né? Rodinha preta com aquela tampinha no meio da Vox, do Santanão. Braço pra fora. Braço pra fora, roda a bolinha. Aí o passageiro entrou um coroa no táxi, ele, me leva ali na Vila Mariana, por favor. Eu olhei pra trás assim e falei, senhor, hoje é o meu primeiro dia aqui, não sou daqui. O senhor sabe o caminho? Aí ele, eu não sei, meu filho. O senhor pode me ajudar? Ele, não posso te ajudar. Eu falei, então tá bom. Ele desceu, voltei pra fila de novo e peguei outro passageiro. Mas tem uma coisa boa, sabe? Porque eu sou fã dos taxistas, sou fã também de quem trabalha no Uber e toda vez que eu pego o Uber, toda vez que eu pego o táxi, eu faço questão de dar caixinha, porque parece que é uma coisa, eu era recompensado com caixinha. Aí, a partir daí, todo mundo que entrava no meu táxi eu tratava tão bem que eu era recompensado com tanta caixinha que, e uma abundância de ensinamento. Por quê? É engraçado, né? Que 80% dos passageiros que eu pegava, eles sabiam o caminho. A difícil era a volta, né? Mas pra ir, né? Mas assim... Tinha que pegar um passageiro voltando não, também. engraçado que eu não pegava passageiro na rua. Não? Sabe por quê? Quando eu fui pra lá pra trabalhar no táxi, eu já comecei no aeroporto de Congonhas. Eu fui taxista no aeroporto de Congonhas. E no aeroporto de Congonhas sempre foi conhecido por ter muito passageiro. Sim. Muito assim. Um atrás do outro, né? Lógico que você tem uma fila que você tem que respeitar e tal, né? Mas pra minha segurança e pra não ficar mais perdido ainda, a partir do momento que você tem um ponto fixo, facilita as coisas. Principalmente no início. Então, por exemplo, se eu sair dessa caneca aqui, que eu vim pra cá, pra eu voltar pra ela é mais fácil eu voltar pra cá. Sim. Imagina se eu sair dessa caneca e vim pra cá, daqui eu vou pra lá pra cá e depois eu vou voltar pra caneca. Sim. Entendeu? Então, eu acabei preferindo passar uns 2 anos dos 4 anos que eu fiquei lá sem pegar passageiro na rua. Só pegava aqui e lá pra lá, pegava aqui pra lá. Mas desculpa te interromper, mas isso é a maior prova que a estratégia faz diferença pra caramba numa iniciativa. Foi uma estratégia. Uma estratégia só pegar passageiro no aeroporto. Levava e voltava para o aeroporto, né? Agora, tem um caso interessante que é o seguinte. Falando dessa época minha lá no táxi, eu fui para lá com carteira permissão. Eu não tinha a carteira definitiva. Eu tinha permissão para dirigir. E quando você chega lá para trabalhar no táxi, você tem que tirar uma autorização para ser taxista. Beleza, fui tirar a autorização, beleza. Só que nos 2 primeiros meses eu tomei muita multa. Muita multa. Só que a multa não chegava no meu endereço. Porque lá eu morava numa pensão. Então não chegava no meu endereço as multas. Aí beleza. Um belo dia, tem um posto de gasolina perto do aeroporto, que é onde se reúne os taxistas para bater papo ali e tal, beleza. Um belo dia eu tô parado lá. E o Santana, a porta do Santana, ela é rasinha assim do lado, aquele coxinho do lado, né? E eu tinha uma carteirona grande, tipo carteira de taxista mesmo, né? Carteira grande, né? Que nem usa mais, que não cabe nem no bolso mais. Que hoje em dia a gente usa só um cartãozinho e tal. Mas na época a carteira era bonito você ter um carteirão, né? Bom, a carteira era assim, né? Dava autoridade ter um carteirão, se botar debaixo do braço e tal. E você fechava ele assim ainda. Aí, cara, eu botei a carteira ali, aí o pessoal estourou. Estourou significava que tinha muito passageiro. Nisso que eu abri a porta forte, a carteira caiu.
No que a carteira caiu, eu não vi. E fui. Peguei o passageiro, Perdizes. Fui levar ele lá em Perdizes. Quando chegou em Perdizes, o passageiro me deu o dinheiro, eu fui dar o troco pra ele. Caraca, minha carteira, perdi e tal. Conclusão. Como eu tinha perdido minha carteira e dentro dessa carteira tinha minha habilitação e tal, e eu tinha tomado muita multa, tinha pouco tempo a vigorar no Brasil os 20 pontos na carteira. E a permissão, acho que você não pode tomar nenhuma, né? Na época era permissão, mas eu já estava em processo de transferência já para definitiva, permanente. se eu não me engano. Mas o problema não foi nenhuma, não. Foi as multas todas que eu tomei, não consegui renovar minha carteira durante 2 anos e trabalhei 2 anos no táxi em São Paulo. Hoje eu posso falar, né? Pô, Caducou. Sem habilitação. Sem habilitação, zero. Zero. Não tinha habilitação, porque eu perdi a carteira, não consegui renovar e a gente não tinha facilidade de você ter uma CNH digital hoje, igual tem, né? Mas, Igor, a estratégia faz parte de todo e qualquer tipo de movimento que você venha fazer, né? Sim. E isso tudo vem com a maturidade, né? Faz parte desse processo todo. É verdade. E nessa época do táxi lá, pra gente pular de página, Então, bora. tem que uma coisa mais, porra, tu em São Paulo. Uhum. Primeiro que eu queria saber o seguinte, como é que tu começou essa parte do táxi lá? Tu já tinha o carro, tu comprou o carro, era meia com alguém? Então, vou te contar a história do táxi, né? Antes do táxi, que eu pulei essa parte no início, eu já trabalhei na Mr. Cat, eu fui estoquista de sapato da Mr. Cat. Depois virei caixa. Mr. Cat conhece sapatos? Sim, Né? Claro, pô. Lá em Campo Grande, no shopping, West Shopping, assim, quando inaugurou. E nessa lá, na época, eu tava lá na West Shopping, eu vi uma reportagem falando que taxista estava vivendo um momento bom, estava ganhando dinheiro. O salário mínimo na época, quando eu fui ser taxista, era R$80. Aí saiu uma reportagem dizendo que o taxista ganhava 3 salários mínimos por dia. Pô, Eu falei, opa, 270, R$300. Eu falei, opa, o negócio é interessante. Aí eu resolvi começar a pesquisar até o belo dia que eu cheguei pra dona da Mr. Cat e falei, tô indo embora, não quero mais trabalhar. Por quê? Porque eu vou ser taxista em São Paulo. Aí teve a fase, essa foi uma fase. A outra fase foi uma conversa com meus pais na época, que foi o seguinte, eu tenho uma irmã 1 ano mais nova. E essa irmã 1 ano mais nova, ela sempre foi, na verdade, eu que sempre fui o patinho feio da família. Eu não sei como é que dá quem é o patinho bonito, mas eu sempre fui o patinho feio da família, né? Porque o patinho feio é o seguinte, é o que não quer estudar. Patinho feio é o que... sabe, né? Patinho feio é o que bate o carro. Patinho feio é o que reprova de ano. Patinho feio que toma na nota vermelha, né? sim. Na linguagem hoje em dia que só fazia merda, né? Mas de leve, né? Saudável, a merda saudável. Aí, rapaz, eu falei, opa, eu preciso acompanhar minha irmã, né? Porque a minha irmã é 1 ano mais nova do que eu e estava na minha frente nos estudos. Como é que é isso? É porque eu fiquei reprovado, né? Aí um belo dia ela passou para a faculdade de medicina. Eu falei, pô, a concorrência aumentou. Né? O sarrafo tá lá em cima. Rápido lá em cima. Ela passou para medicina. Aí eu ainda tô aqui ainda, tem alguma coisa errada, né? Aí conversando com meus pais, tal, eles chegaram na conclusão, né, que eles tinham um Gol 0 na época, que era o Gol famoso Gol Geração 3. Geração G3. G3, que custava na época R$25.000. E eu tinha vindo com essa ideia de mudar, de trabalhar no táxi, né? Eles me deram o Gol. Falou assim, então tá, vai seguir tua vida. Aí uma tia minha que tem uma farmácia lá no interior de Minas, pegou $5.000 que ela tinha guardadinho lá, me deu, falou assim, ó, me pague 24 vezes sem juros. A outra que trabalha numa empresa, numa empresa da área agrícola, foi lá no fundo de garantia dela, puxou o fundo de garantia dela todo, falou assim, ó, me pague 24 vezes. Então, conclusão, nesse bolo todo aí eu consegui juntar uns R$50.000 e comprei o táxi, né? Porra, E o Santana 0 foi financiado todo, 24, eu lembro até hoje, R$24.800 foi um Santana 0, Robocop. Robocop a álcool. Então, essa foi a história. Pô, era confortável pra caramba. Muito confortável. E tinha uma pressão. Tinha uma pressão, os 4 vidros elétricos ali no meio, banquinho de madeira de bolinha, né? E... Típico do taxista, né? Típico do taxista. A álcool. Então foi uma... Kit gás também que eu coloquei. Porra, legal. Então foi uma experiência boa. Fui assaltado também no táxi, né? Já arrumei namorada no táxi, fui assaltado no táxi. Mas tem muita
Já quis vir embora muitas vezes, quando eu estava sendo taxista lá, de falar assim, não quero mais, chega, não sirvo, não quero mais sofrer aqui, mas isso acontece até hoje, né? Se você desistir, Sim. A resiliência, cara, é fundamental. Né? resiliência é Eu fundamental. sempre falo, resiliência e gostar do que tu faz é metade do caminho do sucesso, Exatamente. né, cara? Se na primeira dificuldade você desistir, Porra, é, verdade. né? Então, tem que ter muita resiliência, tem que ter muito foco, determinação Sim. e tem que estar muito perto de pessoas boas, igual eu tô perto de vocês aqui. Oh, né? Então, vambora. obrigado. Pô,